Oi, Norma, tudo bem? Bom, vamos lá? Vamos começar então? Quando eu faço a palestra no Luz e Conforto, pessoalmente, tem uma parte introdutória que é uma leitura de uma obra preparatória, e mais a explicação, depois vem a prece antes, daí vem a leitura, né? E eu aqui não tenho essa parte, então eu vou fazer a prece de abertura com vocês e vou passar direto para a apresentação que eu preparei. Eu até preparei em PowerPoint para eventualmente depois, num outro momento, apresentar pessoalmente no centro, porque eu acho que é um tema muito importante. E é baseado nas obras básicas e nos conhecimentos de obras que são interessantes para se entender de obsessão. E eu digo que é um tema, a obsessão, muito importante, porque hoje as pessoas estão muito desequilibradas, elas estão muito infelizes, elas estão muito negativas, pessimistas, e a gente precisa perceber que às vezes sem querer a gente abre a porta para a obsessão. Então, vamos primeiro fazer a nossa prece. Todo mundo aí confortável, na sua posição melhor, com o seu coração aberto, sua mente aberta, pedindo a presença amorosa, carinhosa e amiga dos nossos mentores, do nosso anjo de guarda, aquele ser que especialmente cuida de nós, mas também dos bons espíritos que simpatizam com as nossas causas, com as nossas experiências, os nossos espíritos familiares que nos auxiliam, que nos amparam no cotidiano, nas nossas dificuldades aqui da vida carnal, enfim, contando com todos eles. E é óbvio que Jesus nos alertou que estaria entre nós quando nos reuníssemos em seu nome, pois é em nome de Jesus que nós estamos aqui, e pedimos sim a Ele a sua presença no nosso lar, na nossa casa, na nossa reunião e no nosso coração, dentro de nós. E também, é óbvio, nós estamos aqui contando com a presença amorosa do nosso Pai Maior, esse Deus querido que nos criou, que criou a todas as coisas e todos os seres do universo. E assim, tendo certeza de que estamos protegidos, de que estamos amparados, de que seremos todos nós inspirados para o estudo desta noite, nós pedimos a permissão para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Não se preocupem, eu só engasguei, tá bom? Hoje em dia a gente tem... A gente se preocupa se a gente tosse, não é verdade? Mas vamos lá. Vocês estão bem, gente? Nossa, eu tô com a companhia dos Estados Unidos de novo aqui hoje. Oi, Regi, tudo bem? Ruth, deixa eu ver só rapidinho quem tá aí. Patrícia, Alex, Antônio, Norma. Quem escreveu foram esses, mas tem bastante gente aí. Oi, Sônia, tudo bom? Vamos lá pra gente não perder tempo, porque eu tenho bastante coisa para falar com vocês. O nosso assunto então é obsessão, e eu estou intitulando essa conversa como Entendendo a Obsessão. Primeiro de tudo, conceituando de uma forma bastante simples. O que é obsessão? É perseguição, preocupação que domina doentiamente o espírito, ou seja, tanto vem de fora quanto de dentro de nós. Quando nós estamos focados, mas não focados de uma forma positiva, a gente se acaba adoecendo por uma obsessão. Eu quero, eu preciso, eu vou, eu faço isso, e fica até enlouquecendo nesse sentido. Não é esse o sentido que eu estou tratando agora. Estou tratando da questão da perseguição, vamos dizer assim. Quem é o obsessor? Aquele que importuna, aquele que incomoda, aquele que persegue, aquele que causa a obsessão. E quem é o obsidiado? Esse é o incomodado, aquele que está sendo importunado, aquele que está sendo perseguido. Esses termos a gente precisa entender para que consiga entender todo o conceito desse assunto. Existe um círculo vicioso na obsessão.
Normalmente nós pensamos o quê? Nós pensamos assim: ah, tem um espírito que obsidia e tem o espírito obsidiado. Ok, acabou por aí? Não, porque muitas vezes, oi cara, oi Thelma, muitas vezes nós chegamos a uma situação em que nós estamos sendo obsidiados, mas em outro momento, normalmente em vida anterior ou vidas anteriores, nós é que fomos os perseguidores. Nós é que fomos os obsessores. Então esse círculo vicioso significa o seguinte: hoje eu estou na posição de obsidiado, mas ontem eu era o obsessor. E o obsessor era a minha vítima, e por ser a minha vítima, a obsessão vai fazendo esse ciclo. Como que se quebra o ciclo? Primeiro de tudo, através do perdão. Porque se alguém me fere, alguém me magoa, alguém me machuca, e a vocês, e eu, a gente não leva para frente essa questão da perseguição, da vingança, da retaliação, a obsessão acaba. O grande problema é que nós seres humanos ainda somos, desculpa até a expressão que talvez não seja a mais adequada, mas nós somos um pouco medíocres afetivamente. Nós somos um pouco fracos afetivamente. Por quê? Quantas vezes vocês leem no perfil de vocês alguém que diz assim: eu estou limpando meu perfil porque as pessoas não me visitam. Caramba! Toda vez que eu visito alguém, é natural que a pessoa me retribua. Então, se a pessoa não está me visitando, não é também porque eu não estou fazendo a minha parte? Então, quando nós pensamos na obsessão, a gente esquece que existe uma parte nossa. E que se a nossa parte for o perdão das ofensas e dizer eu não vou retalhar, eu não me vingarei, a coisa pode parar por aí. E Jesus disse: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho, para que... E aí ele continua a explicação, que na verdade quer dizer o seguinte: se você não se reconciliar agora, você provavelmente terá problemas futuros. Existem alguns tipos de obsessão. Nós aqui, que somos espíritas, que somos conhecedores e aceitamos a reencarnação e aceitamos a lei de causa e efeito, nós achamos que quase sempre a obsessão, ou que sempre a obsessão seja do espírito para o encarnado, é o espírito que obsidia o encarnado. Não é isso. Existem várias formas de obsidiar e a gente não sabe dizer, eu não saberia dizer se é a mais comum do espírito para o encarnado, mas veja, existe obsessão de encarnado para encarnado. Sim, eu, encarnada, posso obsidiar você, encarnado. Através do quê? Veja lá que eu coloquei aqui para não escapar nem nada. Nós obsidiamos o outro através dos ciúmes, obsidiamos através da inveja, do orgulho, do amor que tiraniza, que sufoca, que prende, que tortura, sabe? Isso é obsessão. Quando a gente tem atitudes que são nascidas nas nossas imperfeições e que o foco dos nossos sentimentos, da nossa preocupação, da nossa perseguição é o outro que está morando na minha casa, casado comigo, que é meu filho, que é meu pai, que é meu chefe, que é meu vizinho, sabe? Nós estamos obsidiando. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Sim, muitos livros, inclusive espíritas ou com fundamento espírita, eles dizem que os espíritos se perseguem e existe sim essa perseguição. Essa perseguição é uma obsessão. Então, eles sujeitam uns aos outros conforme o poder, o grau de maldade, conforme a vibração, conforme esse tipo de perseguição que acontece, ele escraviza um espírito, escraviza outro. E ele acaba fazendo uma subjugação verdadeira de
característica mental. Então ele não vai lá e só amordaça, ou amarra, ou tranca numa das cavernas do umbral. Ele sujeita a pessoa, o espírito subjugado, ele não consegue lutar contra isso. Existe do encarnado, eu que estou encarnada, vocês que estão encarnados, existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Sabe quando que acontece isso muitas vezes? Quando a gente ama. E eu botei aspas nesse ama, não porque seja mentira o amor, mas porque nós não sabemos amar direito. Quando nós fixamos o pensamento, quando nós não nos conformamos daquela pessoa que desencarnou antes de nós, quando nós nos desesperamos, quando nós nos revoltamos ou quando nós odiamos e continuamos odiando mesmo quando ela desencarnou. Então o que acontece com essa obsessão? Digamos assim, alguém perdeu um ente querido, ama o ente querido, e aí o processo normal de luto, ele tem 5 fases, não vem ao caso comentar as fases, mas ele passa por uma fase de revolta, uma fase de dificuldade de aceitar, depois vai até que acaba aceitando. Diz a psicologia que mais ou menos até um ano é normal, é natural, melhor dizendo, haver um luto. Mas depois disso, isso não é natural, não é saudável. Não sou psicóloga, estou falando o que eu aprendi. Se tiver psicólogo aqui, eu sei que a Regi tá aí, é psicóloga, talvez tenham outras pessoas aqui que seriam mais capacitadas de falar, mas depois disso você tem que pesquisar. Como é que eu faço para me tratar que eu não me curo do meu luto? Agora, o que acontece com a obsessão? Eu perdi o ente querido. Eu não me conformo, eu choro todo dia feito uma desesperada. Chorar pode, não tem problema chorar, mas eu choro com desespero. Eu digo para a pessoa todos os dias: por que você me abandonou? Por não consigo viver sem você. Você não podia ter feito isso comigo. Deus, você não existe, porque se você existisse, eu não me conformo, eu não aceito, eu quero morrer. Percebem? Eu tô até tentando, não sou atriz da Globo, né, gente? Mas eu estou tentando dramatizar porque acontece muito. E o problema não é o sofrimento, o problema não é a saudade, o problema não é a tristeza, o problema não é a lágrima. Não é esse o problema da obsessão. O problema é quando nós, por esses sentimentos de fixação, inconformação, desespero, revolta ou ódio, por exemplo, nós não damos sossego para quem desencarnou. Então, não só nós podemos obsidiar aqueles que nós não gostamos, que nós odiamos, que nós temos raiva, como nós podemos obsidiar aqueles que nós amamos. E olha que triste que é isso, obsidiar um ente querido. Então, precisamos estar espertos, alertas com isso. Desencarnado para encarnado. Esse é o primeiro tipo de obsessão que nós pensamos. É o tipo de obsessão que a maioria de nós comenta, que é por vingança, por sintonia, por culpa, remorso, essas coisas. O espírito está lá desencarnado, pode ter vivido conosco nesta vida, nesta encarnação, ou pode ter vivido em um outro momento encarnatório, num passado mais ou menos distante. O que acontece com o desencarnado? Eu vou falar desses aspectos do desencarnado principalmente daqui para frente, tá? Que é o que eu quero focar mais nesse momento. Mas a gente pensa que por não ter havido perdão, por não ter havido compreensão, por não ter havido aceitação de que as coisas às vezes não são perfeitas ou do jeito que nós queremos ou que o outro quer, nós acabamos perseguindo uns aos outros. Obsessão recíproca, qualquer tipo desse, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, todos, qualquer, só que dos dois lados. Ou seja, eu encarnada obsidiando um encarnado, só que ele também me odeia, então ele me obsidia também. E o que é obsessão? É perseguição, basicamente. Então, a gente fica emitindo aquela energia, aqueles raios de raiva, de mágoa, de sentimentos negativos.
Então ela é mútua, então ela é recíproca. E a autoobsessão. Autoobsessão é o seguinte: moléstias, doenças, fantasmas, sofrimento antecipado, ciúme. Eu falei lá no começo que um encarnado pode obsediar outro encarnado, depois vou por ciúmes, que é aquele sentimento negativo de desconfiança, de que vai ser traído, abandonado, que tem que perseguir aquela pessoa para que ela nunca te largue, etc. Só que isso não machuca só o outro, machuca a si mesmo. Então, muitas vezes nós nos auto-obsidiamos, ou seja, não é uma força externa, não é um espírito fora de nós nos machucando, nos ferindo. Nós fazemos isso. O problema de fazer isso é que nós temos, por natureza, uma aura que emite como nós estamos nos sentindo, como nós estamos vivendo, pensando, e aí toda essa vibração, ela vai sintonizar com os semelhantes se atraem. Portanto, ela é muito perigosa também e pode, apesar de ser uma auto-obsessão, pode causar prejuízos com outra obsessão, como de desencarnado para encarnado. Tá bom? Dá uma licença, só um instantinho, puxar minha janela que esfriou. Peraí. Pronto. Constrangimento. A palavra-chave da obsessão, eu até agora tenho repetido a palavra perseguição, mas uma outra palavra muito importante é a palavra constrangimento. O constrangimento do obsessor é mental, de uma mente para outra mente, e é negativo. Não existe obsessão de bom espírito. Por mais que eu até comentei, né? A gente ama e tá obsediando alguém que desencarnou, ou então o desencarnado não quer ir embora e vem pra cá porque nos ama, não quer nos deixar e fica vivendo aqui. Gente, se a vida do espírito é lá e a nossa vida é aqui, então o que significa? Significa que se nós estivermos incomodando lá ou eles estiverem nos incomodando aqui, está errado. E um espírito bom não faz isso. O espírito bom, ele aceita a orientação espiritual dos seus mentores, dos seus amigos, para ir embora, porque lá é a vida deles. Então, quando existe uma obsessão, nunca será de um bom espírito. Ah, mas Vânia, e se for do meu ente querido que está na minha casa? Ok, ele é uma pessoa boa, mas e se ele estiver lá em casa? Ele estará te prejudicando, mesmo que por amor. Por quê? Vamos supor, nós aqui chegamos, digamos exemplo de mãe para filho. Ai, eu não quero que o meu filho atravesse a rua sozinho porque ele não sabe. Então a mãe vai lá e ajuda ele a atravessar a rua. O espírito vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Não, eu não vou deixar que aconteça isso. Não, eu não posso permitir que alguém faça isso. Não, eu vou perseguir aquela pessoa porque fez o mal, obrigou com aquele que eu amo e ficou lá na terra ou aqui na terra. Então ele não sabe lidar e ele acaba prejudicando. Então é muito importante dizer, se houver obsessão, mesmo que seja de um ente querido que nos ama, com certeza ele precisa de ajuda e nós não podemos retê-lo aqui. Temos que pedir ajuda espiritual, fazer tratamentos adequados para que ele possa compreender essa situação e ir embora. Então esse constrangimento, que é uma violência que se exerce em relação a outra pessoa, ela pode acontecer principalmente através de três aspectos que eu vou mencionar aqui. Não que não tenha outros, mas esses serão os principais que eu mencionarei. Sugestão. O que é sugestão? Eu aconselho, o obsessor, né? Aconselho, eu dou uma ideia, eu inspiro em si, eu incentivo, vamos, vai. Isso é sugestão. Então tem obsessor que ele vai fazer a sugestão de você errar, porque a obsessão, ela não é proveniente de um bom espírito. E ele vai fazer com que você erre de alguma forma, normalmente pelo mal, mas também pela ignorância. Indução. A indução, ela se assemelha à sugestão, mas ela é um pouco mais incisiva, ela estimula, ela convence, ela não sugere só, ela não incentiva só, mas ela chega lá e ela te convence que aquilo é o melhor para fazer, que tem que ser feito daquilo lá, se vinga sim, briga sim, mata a aula sim, vai lá e agride sim.
Por que que você vai se submeter a isso? Você não é homem, você não vai mexer nas coisas do teu marido, ele tá sim te traindo e coisas desse tipo que vão trazendo desconforto porque você está sendo induzido a pensar aquilo. E tem a coação, que já vem de uma obsessão um pouquinho mais intensa, digamos assim, que é uma pressão ou uma violência causada normalmente contra aquele que não quer fazer. Só que se eu digo que a gente não quer fazer e o espírito está, ou alguém está nos obsidiando, nos obrigando a fazer, por que que eu faço se eu não quero? Eu sou vítima? Não, em algum momento eu aceitei a obsessão, ou eu aceitei por afinidade, ou eu aceitei porque eu fui fraco e não consegui lutar contra aquela força que tentava me tirar de um eixo de equilíbrio, de harmonia e do amor. Sugestão, indução e coação. Agora, o que causa, num primeiro momento, a obsessão? Primeiro, da parte do obsidiado e do obsessor, valem os dois lados, tá? Invigilância. Quem vigia, observa a si mesmo, se conhece, percebe quando está caindo em desequilíbrio, em desarmonia. Se sentir alguma coisa ruim, vai parar, vai respirar fundo, vai tomar uma água, vai contar até 10, vai rezar, vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir aleatório e ler um texto, vai botar uma música calma, vai qualquer coisa que ele saiba que vai pacificar aquele sentimento dentro dele, que é negativo. Então, a invigilância é um dos grandes problemas da obsessão, porque pela invigilância a gente erra, pela invigilância a gente permite o assédio, pela invigilância a gente deixa os maus sentimentos acontecerem, e tudo isso está ligado ao outro ponto, que é a imperfeição moral, porque aquele que é perfeito ou mais evoluído moralmente, ele tem menos dificuldade para reagir a esses sentimentos negativos que nascem muitas vezes dentro de nós em momentos que nós estamos em desequilíbrio, em desarmonia, preocupados, com medo, com raiva, magoados, etc. Então, nós podemos dizer que tanto a invigilância quanto a imperfeição moral podem ser consideradas como fissuras. O que são fissuras? É aquele pequeno rasgo que tem, que no tecido vai fazer o tecido rasgar, que na parede vai fazer toda vez que chove vai bater e vai ficar minando, vai ficar abrindo aquela calçada, aquela parede perto do chão, que vai furar a represa, percebem? Então nós não podemos permitir essas fissuras. Agora, da parte do obsessor, tanto em vigilância quanto em imperfeição moral, o que acontece que pode permitir gerar a obsessão? O obsessor, normalmente, não, vocês vão perceber que não é só isso, deseja vingança. Normalmente ele se sente injustiçado. Ah, eu sou uma vítima e eu quero me vingar porque você, porque ele, porque alguém me feriu, me prejudicou, tomou de mim, me matou e etc. Ele possui, obviamente, uma ferida moral, porque aquele que não está machucado não se sente injustiçado, não se sente com vontade de vingar, então ele tem uma ferida. E existe um ponto importantíssimo. Mesmo que um seja vítima e o outro obsessor, existe uma sintonia, existe uma semelhança moral. Ambos são imperfeitos. Agora, da parte do obsidiado, existe, da parte do obsidiado, mesmo que ele não saiba, tá? Eu não sei que estou sendo obsidiada, mas eu tenho uma culpa. Eu tenho algo que eu fiz que corrói por dentro, que a minha consciência não tem sossego e às vezes não é desta vida, é de outra vida, de outra encarnação, mas aquilo, se eu posso falar alegoricamente, causa manchas no meu corpo espiritual, que é o meu perispírito, causa desequilíbrio em mim. Então, como eu estou me sentindo culpado ou culpada,
de uma forma consciente ou mesmo inconsciente, eu tenho uma fissura que permite que o obsessor me persiga. Quem que pode me perseguir? Aquele para quem eu devo. Quem que pode me cobrar? Aquele para quem eu devo. Então, o obsidiado normalmente é um devedor. Ele é uma pessoa que tem uma culpa. Ele muitas vezes tem um sentimento de ódio. Talvez possa até não ser um ódio mesmo, mas o fato é que não houve um perdão. Lembra lá atrás que eu falei que se a gente perdoa, como Jesus ensinou, perdoar, reconciliar-vos enquanto há caminho, a gente não tem por que ser obsidiado. Mas Vânia, e se o obsessor não perdoou? Isso daí já não é problema meu. Não é problema nosso, é problema deles. É problema do obsessor, porque quando eu perdoo, quando você perdoa, você quebrou o ciclo vicioso. Então ele pode até tentar te perseguir, ele pode até tentar te obsidiar, mas você não está na mesma vibração, você não está na mesma sintonia. E é óbvio, como já falei desde o começo, são as nossas falhas morais. O obsidiado é uma pessoa com falhas morais. Vânia, mas não fala lá no Novo Testamento que Jesus ficou lá no deserto e ele foi perseguido, foi tentado? Foi. Aquilo era obsessão? Era uma tentativa. Eu digo que é uma tentativa, porque Jesus tinha que perdoar? Não, ele era um cara bom, perfeitamente bom, para os nossos padrões, pelo menos aqui, sem nenhuma ressalva. Acreditamos que ele seja puro. Então, ele não tinha que perdoar. Ele tinha pecados, culpas, alguma coisa desse tipo? Não. Então, mesmo que ele tivesse sido assediado, como diz os evangelhos, no deserto, naqueles dias do deserto, isso significa que ele foi obsidiado? Não, significa que ele pode ter sido tentado obsidiá-lo, pode ter sido tentado convencê-lo a fazer o mal, pode ter sido tentado a desviar dos seus objetivos aqui na Terra, que ele tinha assumido para assumir posições de rei no mundo material. Mas ele não foi obsidiado porque ele não tinha vínculo, porque ele não tinha afinidade e sintonia. Como é que o obsessor tenta dominar o obsidiado? Estou falando muito mais do lado espiritual, mas também acontece naqueles casos que eu mencionei de obsessor encarnado para encarnado, também, né? Acionando, ou seja, despertando, provocando que aquelas intenções que nós escondemos até de nós, eu olho no espelho e digo, eu não quero pensar nisso. Estas intenções despertem. Ele provoca que a gente já tem aquilo porque somos imperfeitos e num momento de invigilância ele fala, lembra? A gente podia fazer isso, né? Você tá fazendo nada agora, não tem ninguém em casa, que tal? Sabe? Dá aquela ideia. Então ele fica provocando que as nossas intenções vão crescendo em nós e vão até que elas surjam de forma exterior, que a gente não aguente mais e exteriorize aquilo. Também aciona não só as intenções, eu quero fazer, mas eu não vou fazer, não, mas faz sim. Como também os desejos. Eu desejaria tanto fazer tal coisa negativa, porque não existe obsessor bom, não existe obsessor bem intencionado, não existe obsessor que seja um bom espírito. Eu adoro essa parte, porque é o que a gente cai direto. Eles lançam iscas. Sabe que quando você vai pescar, você pega o seu anzol, sua vara, coloca lá no anzol a minhoquinha e joga no mar, joga no rio, joga no lago. O que é aquilo? Aquilo lá Nossa, apareceu uma tela aqui na minha frente. Aquilo lá é o chamariz do peixe. Então,
pegou a isca, jogou, o peixe tá com fome, tá procurando alimento, vai lá e abocanha, ok? Então, quando ele faz isso, ele pega e desequilibra a pessoa. Uma isca, por exemplo. Eu vou contar para vocês uma isca que é muito antiga, mas que eu adoro contar, porque aconteceu comigo, é um fato. Eu, adolescente, eu conheci o Espiritismo aos 12 anos de idade. Aí comecei a compreender um pouquinho, fui no centro espírita, falaram um dia do Evangelho no Lar para mim. Eu disse, vou fazer Evangelho no Lar? Mas a minha família era católica, todo mundo católico, vivíamos vindo para a igreja, e eu disse, vou fazer o Evangelho no Lar. Imagine o que são 3 adolescentes em casa. A coisa que mais tinha era briga, óbvio que era briga. Então, o que eu disse? Eu disse assim, por favor, eu vou fazer o Evangelho no Lar, vou trancar a minha porta e vou fazer o Evangelho. Só não venham brigar na minha porta. A minha irmã está assistindo, ela vai lembrar talvez. O que aconteceu? As duas, eu sou a mais velha, as duas, uma devia ter talvez 13, a outra 15, ou 12, 14 anos, e eu tinha uns 15, 16 talvez. E eu me lembro que elas vieram brigar na porta do quarto. Só que era um apartamento, gente, o apartamento é pequeno. A Vânia conseguiu fazer evangelho? Claro que não, eu não consegui. Vigilante, cheia de imperfeições morais, cheia de problemas, querendo descobrir no mundo. Nossa, gente, o espiritismo é tudo de bom. Vou rezar, vou estudar, vou trazer espírito para dentro do meu quarto para me ajudar. Tudo isso, já falei, Kátia, já falei. Então, o que aconteceu comigo? O problema não foi das minhas irmãs, só salvando a pele da irmã. O problema foi comigo. Eu tô falando da isca. Jogaram a isca. Foram elas que jogaram a isca? Não, provavelmente foram os espíritos que não queriam, talvez, que uma Vânia começasse a fazer evangelho no lar, focasse no espiritismo e 40 anos depois, 30 anos depois estivesse aqui fazendo palestra para você, percebe? Como que a gente desvia, como o obsessor desvia a gente? Ele vai colocar a gente para discutir, vai colocar a gente para brigar, vai colocar a gente para sentir ciúmes, para sentir inveja. São as pequenas iscas e, por favor, é uma das coisas que eu acho que são mais importantes. Pensem nisso, quais são as iscas que tiram você dos eixos? O que me tira do eixo aqui no Facebook é política. O que me tira do eixo nas reuniões de família é falar de futebol. O que me tira do eixo no trabalho é o cara ficar se exibindo porque o chefe gosta mais dele, mas eu sou melhor preparado. Eu não sei. Mas nós temos iscas e precisamos nos conhecer para saber quais são as nossas iscas que nos derrubam. Nesse sentido, eu quero recomendar para vocês, depois entrem no YouTube, procurem Canal Amigos da Luz. Quando vocês entrarem no canal, vai estar lá vídeos. Desce os vídeos lá, deixa descer os vídeos até terminar os vídeos. Quando aparecer tudo, eu sugiro que vocês não procurem um a um, porque você pode passar. Façam Ctrl F. Lá em cima vai aparecer um campo, vocês coloquem o seguinte termo, sintonia espiritual. Vocês vão achar um videozinho do canal Amigos da Luz que mostra um casal brigando. E eu quero que vocês assistam, porque vocês vão perceber que quando nós não somos vigilantes, quando nós não prestamos atenção nas iscas, quando nós deixamos as nossas imperfeições morais dominarem, quando nós não perdoamos, nós somos levados ao erro como se tivesse um controle remoto nos dominando. A culpa, a responsabilidade, melhor dizendo, é dos espíritos? Claro que é. Mas eu sou inocente? Claro que não, porque eu aceitei ser dominado, ok? Sintonia espiritual, canal Amigos da Luz, Ctrl F. Vocês vão encontrar esse nome lá, assistam esse vídeo. E outra forma dos obsessores nos procurarem é pelas imperfeições morais, que eu já mencionei, mas pensamento negativo.
Gente, não tem prato cheio. Se você deixa um prato de comida abandonado, assim, aberto, por, sei lá, meia tarde em cima da tua pia, principalmente se tiver carne, alguma coisa gordurosa, etc., o que que acontece? Enche de mosca. Pensamento, a gente joga no mundo. O pensamento não fica aqui dentro. Não fica, o pensamento ele se expande para fora de nós. Se o nosso pensamento é negativo, eu estou jogando, sei lá, vamos hipoteticamente imaginar, pensando coisas, trovões, que nem nos desenhos, raios, cobras, lagartixa não, tá gente? Lagarto não pode, porque eles são bonitinhos. E a gente vai jogando no mundo, e aí, se nós simbolizarmos uma antena e tem outras antenas simbolizando nas outras pessoas, os outros espíritos, o que vai acontecer? Duas antenas que se aproximam, elas conectam a mesma energia, vamos dizer assim. Então os pensamentos se tocam. Então o pensamento negativo é ruim, o desequilíbrio emocional é ruim. Eu tenho que dizer para vocês que no dia que eu contei agora há pouco ali do meu evangelho no lar frustrado, a coisa que aconteceu comigo foi o quê? Desequilíbrio emocional. Eu entrei na briga, é óbvio que não rolou evangelho no lar, não foi a minha primeira vez de evangelho porque eu falhei. Então, a gente precisa tomar cuidado. Dívidas trazidas do passado, dívidas pela lei de causa e efeito, causamos um mal e esse mal vai voltar para nós. Se o espírito, aquele ser a quem eu feri, não me perdoou e vier querer se vingar de mim, dar-se por cobrador, ele vai conseguir. Por quê? Porque as minhas imperfeições morais permitem. Mas, Vani, se a pessoa já for boa agora, feito no passado. Veja, isso depende de quão boa ela é, porque o direito daquele espírito hoje de atacar, de cobrar, de ir atrás de uma pessoa que hoje está boa, mas lá no passado fez o mal para ele, ele continua existindo, a dívida existe. Como é que você faz para quebrar isso? Fazendo o que nós vamos falar daqui para frente também, o bem, mudando a sintonia, trabalhando em prol de coisas boas, até que se quebre aquela possibilidade. E como eu falei, se eu perdoei e ele não perdoou, o problema é dele, mas a gente tem sim que considerar o peso da dívida e existem outras coisas a fazer. E a deficiência moral, que é a própria imperfeição. Eu estou falando assim um pouco rápido, aliás, porque eu gosto de dar exemplos e ser detalhista para não passar nada, mas eu acabo falando bastante. Eu vou, de agora em diante, eu vou falar fazer umas pequenas leituras para que vocês percebam também na doutrina o que se fala a respeito de obsessão. Tudo isso que eu estou falando está embasado na doutrina, mas algumas frases pontuais. E vocês conhecem, aliás, aquele ditado popular, dize-me com quem, como é que é? Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Vocês conhecem, provavelmente. O inverso, a gente fala, diga-me o que pensas e eu te direi com quem você anda. O que você pensa vai poder afirmar que determinado tipo de vibração, de algum tipo de espírito, da evolução de algum espírito está andando com você. Porque nós, eu vou repetir, somos como antenas vibrando o tempo todo. A hora que nós batemos, o que nós emitimos bate em afinidade, em sintonia com outra antena, um outro espírito, nós acabamos nos conectando. Então, me diga o que você pensa e eu te digo com quem você anda. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse, encurtada essa frase, disse isso. Assim como as doenças são resultado das imperfeições do corpo físico, a obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral. A obsessão, ele não está falando só do desencarnado ou só do desencarnado, porque eu falei, existem vários tipos de perseguições, né?
A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito, encarnado ou desencarnado. Uma causa física opõe-se uma causa física. Eu tenho uma doença, eu faço um tratamento material, eu tomo um remédio, eu troco a minha alimentação, eu faço exercício, etc. Há uma causa moral, porque a obsessão é um problema moral, é necessário opor-se uma força moral. Também diz na doutrina, também desta vez no Livro dos Médiuns, especificamente no item 245, ele fala, Kardec explica o seguinte, que as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Ok, isso você já sabe, porque eu já falei. Então, dependendo do tipo de causa, existe um tipo de motivo para a obsessão. E quais são mais ou menos as causas? A vingança, já comentei, mas vamos lá. O espírito, encarnado ou desencarnado, mas eu acho que nesse caso talvez mais encarnado. O espírito, ele tem raiva, ele tem queixa, ele tem reclamação, ele tem mágoa, ele tem ódio daquela pessoa que ele quer obsidiar, seja dessa vida ou de outra vida, não importa. Vingança. Ele tem o desejo de fazer o mal. Ele sofre e ele diz, eu não vou sofrer sozinho, esse cara aqui tá muito feliz. E ele tá muito feliz e ele é invigilante e ele tem imperfeições, eu vou atrapalhar a vida dele, eu não quero nem saber. É só o desejo de fazer o mal, não é uma causa do passado. Ah, Ivânia, mas Deus permite? Permite. Por que Deus permite? Porque ele nos dá livre-arbítrio e porque qualquer um de nós, pelo perdão, pela sintonia superior, pela boa conduta, pode evitar ser obsidiado. Agora, se eu não tenho nada a ver com aquele espírito, estou aqui felizona, enchendo a minha cara, fumando todas e me divertindo adoidado, e de uma forma até egoísta, ou orgulhosa, ou vaidosa, além da conta, e o espírito quer vir atrapalhar, eu abri guarda, por quê? Porque as minhas imperfeições morais permitem. E a terceira, basicamente, é a covardia. Acredite se quiser, um espírito fraco, um espírito covarde, um espírito que é mau ou que é inferior ou que é infeliz, ele diz, eu não quero ficar sozinho nessa, mas eu não posso pegar qualquer um. Então eu vou pegar quem? Uma pessoa que seja mais fraca do que ele. A Regiane está perguntando sobre a internet de vocês. Para mim aqui tá tudo bem, espero que estejam para vocês. Mas aí, se alguém puder dar um toque aí que ela perguntou, eu agradeço. Ela tá nos Estados Unidos, vou dar uma força aqui para nossa amiga, né? Tão longe aí fazendo companhia. Então, gente, causas de obsessão, vingança, desejo de fazer o mal e covardia. Eu quero pegar alguém mais fraco do que eu para mostrar que eu sou forte e poderoso. Então, isso acontece, tá? Livro dos Médiuns, item 245. Em Obras Póstumas, que é uma obra que não foi escrita por Kardec, mas cujo material foi trazido de estudos que Kardec fazia. Então eu digo que ele não foi escrito por Kardec, porque não foi Kardec que compilou os textos das obras póstumas, mas ele estava estudando os temas. Então quem compilou entendeu que Kardec concordava com o que está aqui. Isso daí cada um pensa a respeito, quando ler o livro, lê com atenção, ok? Mas aí em Obras Póstumas, no item 58 da primeira parte, está escrito o seguinte: com um espírito temos de lutar, não corpo a corpo. Eu não luto fisicamente com um espírito, mas espírito a espírito. E neste caso também, assim como numa luta entre dois homens ou duas pessoas encarnadas, quem vai vencer? Quem é mais forte? E qual é o tipo de força? Diz o texto. Aqui a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor. E essa autoridade está subordinada a uma superioridade moral. Percebem? Quando nós temos valores, princípios,
quando nós temos moral e mais moral, mais fé, mais amor, mais tudo que é de bom no espírito encarnado ou desencarnado ter, vence quem tem a superioridade moral. Por que Jesus não se abalou quando eu comentei há pouco a respeito disso, da questão dele ter sido tentado no seu tempo de afastamento lá no deserto? Porque ele tinha superioridade moral. Continua o texto. Esforçar-se, entendo como dicas, hein? Dica importante, vamos lá. Esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor se já é bom, por purificar suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal o meio de o encarnado adquirir o poder de mandar sobre os espíritos inferiores para afastá-los. Saia daqui, eu não quero você aqui, eu não aceito você aqui. Não precisa ser com essas palavras. É a superioridade moral que nós estamos trabalhando por adquirir que faz com que eles não tenham por que continuar nos assediando. Existem algumas perguntas que nós precisamos fazer nesse contexto. Existe atração irresistível ao mal? Não. Mesmo que seja o tipo pior de obsessão, não existe atração irresistível ao mal. Mesmo quando a pessoa já caiu numa obsessão terrível, numa subjugação, numa fascinação, ele pôde, antes disso, resistir. Não existe. Tem que ter vontade. O que nos falta é vontade. Reclamação não é uma fuga. Eu reclamo. Isso eu não estou fugindo? Estou fugindo do quê? Eu estou me colocando na posição de vítima e de coitado. E quando eu reclamo porque eu sou vítima e coitado, eu estou pensando negativo, eu não estou aceitando as consequências dos meus atos, eu não estou tentando trabalhar as minhas imperfeições, portanto, eu tenho fissuras. Nós transferimos a culpa ao obsessor? Sim. A culpa é do obsessor ou a responsabilidade? Sim, ele está me obsidiando, ok. Mas ele não é vítima também? Será, Vânia, que ele é vítima? Sim, ele pode ter sido nossa vítima primeiro. Lembra do círculo vicioso? Em algum momento alguém machucou o outro. Normalmente nos mediúnicos que têm trabalho de desobsessão, quando o espírito fala, não, ele vai pagar por tudo que ele fez para mim, eu não vou desistir, ele me feriu, etc. Aí o doutrinador ou dialogador, seja qual for o nome que você que trabalha como médium ou num trabalho mediúnico faça, ele vai chegar e dizer assim, mas pense bem, sempre foi ele que te perseguiu? Aí a espiritualidade tem todo um trabalho espiritual por trás desse diálogo entre o espírito, através de um médium, e o dialogador, o doutrinador, através de uma outra pessoa trabalhando nesse momento, e a espiritualidade vai ajudar que ele veja que às vezes não foi hoje que é vítima física do obsessor, e o obsessor se sente vítima porque a vítima encarnada era o perseguidor, mas às vezes foi ele mesmo que começou o ciclo vicioso. Então, nós não sabemos quem é vítima. E por que eu vou procurar a vítima? A questão é, hoje eu sou vítima porque sou imperfeita? Hoje eu sou vítima porque sou uma pessoa que ainda não consegui me melhorar? Hoje eu sou vítima porque não perdoo, porque não amo, porque não faço caridade? Mas não importa quem lá atrás começou. Esquece. E existe alguma coisa de bom para se tirar da obsessão? Porque Deus tira o bem de todo o mal. Será que tem isso dentro da obsessão? É por isso que Deus permite? Existe uma coisa boa quando nós queremos enxergar. Nós precisamos perceber que se existe obsessão, existe erro. E se existe erro, nós podemos mudar. Nós podemos nos trabalhar, ok? Rapidinho, deixa eu ver que horas são. Já passei bastante tempo, mas vamos caminhando, né? Rapidinho. No livro Mediunidade e Obsessão, do Carlos Bacelli com o Odilon Fernandes, ele diz o seguinte: interreagindo psiquicamente, lembra a conexão entre os pensamentos, entre as mentes? Interreagindo psiquicamente, nada há que afete um dos seus integrantes, o integrante da obsessão, que não repercuta nos outros.
Ou seja, o obsidiado reage com o pensamento do obsessor, o obsessor reage com o pensamento do obsidiado. Quando o obsidiado se levanta, ou seja, ele se reergue moralmente, espiritualmente, vai ficar gravada, Juliana. Quando o obsidiado se levanta, o obsessor igualmente se reergue, porquanto não há processo obsessivo de um lado só. Tem dois lados nesse processo. É da lei que as almas que mutualmente se libertem, se emancipem, ok? E aí ele termina com uma frase: beija-flor não convive com corvo. Se nós estamos convivendo com corvo, não é porque somos beija-flores. Precisamos nos converter em beija-flores, nos transformar. Livro Mediunidade e Obsessão, repetindo. Não vou precisar me estender nos itens que falarei agora, porque vários foram pontuados de forma direta ou indireta. Mas a cura da obsessão acontece como? Pela prece, que é a sintonia com planos espirituais superiores, e a prece ajuda na resistência do mal. Pela reforma íntima, que é o conhecimento de si mesmo. Se eu me conheço, eu sei onde falho, se eu sei onde eu falho, eu sei onde eu preciso trabalhar. Sim, Thelma, vou deixar. Então, a reforma íntima ela é essencial, não tem jeito de escapar da evolução, não tem jeito de escapar até mesmo da transformação que afasta o obsessor sem reforma íntima. Porque a gente, através da reforma íntima, vai mudar hábitos, vai mudar pensamento, vai mudar forma de viver e vai mudar até mesmo a vontade de reagir. Então, prece e reforma íntima. Trabalho no bem. Joana de Ângeles diz a seguinte frase: ameniza as tuas provações, as tuas provas, ajudando os outros. A fome há de existir, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Caridade, fazer o bem é um senhor de um antídoto para a doença da obsessão, para você se curar da obsessão. Quarto ponto, fluidoterapia, que é a energização. A água. Quando a gente faz os nossos estudos, vocês podem ter colocado água. Quem não colocou e quiser colocar, ainda dá para pegar. No final a gente faz vibrações. A água é um veículo em que a medicação espiritual entra e pode ser tomada por nós. Então, os bons espíritos nos medicam, inclusive espiritualmente e materialmente com a água. Então, a água fluidificada, o passe, que é reposição de energia, que dá alívio espiritual. Então, prece, reforma íntima, trabalho no bem e fluidoterapia. O outro, evangelho no lar. Falei para vocês da minha falha no meu primeiro evangelho no lar da vida, mas evangelho no lar exige persistência, vontade, habitualidade, compromisso, e o evangelho no lar ele vai fazer o quê? Um tratamento da família, da casa material, no sentido da limpeza do ambiente energético do lar e também do clima, das relações, da proteção dos familiares. Gente, recomendo não só por causa da obsessão, mas como fortalecimento, porque a Terra está muito difícil de viver. As pessoas estão muito negativas, muito cheias de problemas, muito complicadas emocionalmente, cheias de extremismos. O clima da Terra é óbvio que repercute. Eu não falei para vocês que os pensamentos e os sentimentos não ficam dentro de nós, eles vão para o mundo. Imagina todo mundo, uma maioria, pensando mal, pensando negativo. Então a gente precisa se proteger. Como a gente se protege da obsessão e desse clima que está ali fora? Através do Evangelho no Lar. Mas, Vânia, por que o Evangelho no Lar? Você não é só um estudo, não é só uma leitura? Não é só um estudo, só uma leitura ou só uma prece. Quando nós sintonizamos com coisas boas, nós sintonizamos com bons espíritos. Quando nós fazemos Evangelho no Lar,
nós fazemos um convite naquele dia e naquela hora que nós agendamos semanalmente, nós fazemos o convite aos bons espíritos que participem conosco. Então eles chegam como visitantes do nosso lar, muitas vezes até espíritos que permanecem bastante tempo nos ajudando, eles fazem higienização do ambiente, eles pacificam. Vânia, toda vez que eu tento fazer evangelho no lar, sabe o que acontece? A gente briga, eu me atraso, esqueço, toco o telefone, bate na porta. Vai passar. Vai passar porque isso são as iscas que os nossos desafetos, por qualquer razão, eles dirão, não, mais uma família com o evangelho no lar. Imagine a casa de vocês, imagine a minha casa, nós todos aqui estudando coisas importantes, que nos tornam pessoas melhores, que nos fazem ter vontade de lutar, de melhorar. Você acha que essa casa, se este corpo, este pensamento, de vocês, esse ambiente, não está brilhando, vibrando luz? Você acha que não está se estendendo à nossa vizinhança? Agora você imagina você fazer isso toda semana. Dificulta o assédio, dificulta a influenciação, né? Juliana, depois eu respondo essa, tá? Já falo. Tratamento desobsessivo. Tratamento desobsessivo é como se fosse um pronto-socorro espiritual. A gente cria um pronto-socorro pequeno em casa através do evangelho no lar e um tratamento lá na casa espírita vai fazer num outro pronto-socorro mais preparado, maior, com mais estrutura, vai fazer um cuidado que vai ajudar a cessar, ou seja, suspender temporariamente o ciclo obsessivo, favorecendo o quê? Se eu estou obsidiado, eu faço o tratamento, o espírito é afastado, eu tenho um tempo para respirar. Eu estou me afogando naquela energia e aí eu sou tirada da água, dessa energia ruim. Aí eu consigo respirar. O que eu faço durante esse tempo? Eu estudo, eu oro, eu implanto o evangelho espiritual no lar, eu faço caridade, eu leio. Tudo isso me dá condições de estar preparada para quando o espírito voltar, o obsessor voltar. Mas Vânia, ele vai, muito possivelmente. Quando ele não vai voltar? Quando ele te perdoa. Mas e se ele não perdoar? Lembre-se que ele tem o direito de estar lá. Porque num momento a gente permitiu. E aí agora ele foi afastado para tentar ser orientado, para que a gente tivesse tempo de se recuperar. No momento que nós estivermos em harmonia, volta. O que acontece daí para diante? Depende de você, depende de mim. Qual é o tipo de postura que vamos ter? Eu falei aí para Juliana, né? Juliana, espera um pouquinho. Por quê? Porque mãe orando, qualquer pessoa orando por outra pessoa, por um filho muito mais, claro que ajuda. Você acha que mãe que ama, que está fazendo, abrindo seu coração para o amor, pedindo auxílio de Deus, pedindo auxílio de Jesus, pedindo auxílio dos bons espíritos, não ajuda? Claro que ajuda. Agora, é um conjunto da postura do filho, da decisão do filho, ou da pessoa que estamos orando, vibrando, né? E depois no finalzinho eu vou falar também sobre umas preces que são umas dicas aí para vocês, tá? Então a gente sim tem que contar com a prece e a prece é muito importante. Cuidados médicos. O que? A Vânia viajou agora? Cuidados médicos? Você está falando de corpo mesmo? Sim, estou falando de corpo mesmo. Porque muitas vezes nós entendemos que estejamos sendo obsidiados ou estamos ficando malucos porque estamos sendo perseguidos, quando na verdade temos problemas psiquiátricos, temos problemas físicos, mentais. Gente, isso não é uma ofensa. Todo mundo precisaria fazer um tempo de terapia, porque nós temos muitos problemas emocionais, psicológicos, etc. Agora, alguns têm um pouquinho mais de problema. E aí começa a entrar num padrão que é de doença física. E aí a gente mistura, alucina, pensa que está ouvindo vozes, pensa que está vendo. Então, é sim importante que, agregada a toda a parte espiritual, tratamento espiritual, evangelho, mudança de conduta, mudança de pensamento, etc, etc. Se as coisas, você percebe que as coisas não estão mudando, pode ser um problema de saúde, não
deixe de procurar um médico. Anormalidades cujos sintomas sejam parecidos com a obsessão, e acontece sim. E a leitura, estudar, gente, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, leitura daquelas obras de Emmanuel, Jesus no Lar e outras que são afins, romances até espíritas, boa qualidade, que tem um bom conteúdo espírita, qualquer coisa que tire você, que me tire da sintonia negativa, prejudicial, que permite a fissura manter-se aberta. Quando você senta, põe uma música calma e você relaxa e começa a pensar coisas bonitas. Quando você senta e lê uma obra que constrói na tua vida, que te faz viajar, porque a gente viaja na mente da gente quando a gente está lendo, né? Você lê e você pensa, nossa, que descrição bonita, a sua mente está imaginando. Por isso que é tão ruim, por exemplo, fazer coisas negativas antes de dormir, música de baixa qualidade, vibracional, etc. A gente precisa cuidar nesse sentido. Tudo isso para terminar com vocês dizendo uma frase que eu anotei há muito tempo e não anotei o autor, então se alguém souber, por favor, para mim ele está como autor desconhecido. Essa frase é para encerrar esta conversa, depois eu vou falar da dica. A oração dentro de casa, Evangelho no Lar, e cotidianamente. A oração dentro de casa. O recurso terapêutico do passe espírita, que transfusão de energia, de vibração, de amor. O devotamento, a caridade, atuação, ação, prática, atitude. O esforço de renovação íntima, autoconhecimento, vontade de mudar. A leitura evangélica, conhecimento e mudança de ótica, de ponto de vista. A confiança em Deus. Confiança é ter certeza que não estamos abandonados e que Ele está nos apoiando naquilo que nós fazemos de bom. E não só em Deus, mas também nos mensageiros da vida mais alta, os bons espíritos que nos ajudam, que nos inspiram, que nos protegem. Expedientes espirituais insubstituíveis para equacionar, para resolver o problema da obsessão. Vou ler sem explicação. A oração dentro de casa, o recurso terapêutico do passe, o devotamento à caridade, o esforço de ação íntima, a leitura evangélica, a confiança em Deus e em seus mensageiros da vida mais alta são expedientes espirituais insubstituíveis para equacionar o problema da obsessão. Dito tudo isso, que eu espero que tenha trazido, clarificado muitas coisas que às vezes nós estamos vivendo e não percebemos, eu quero falar para vocês que nesse bendito livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último capítulo, o capítulo 28, que é chamado de Coletânea de Preces Espíritas. Você não precisa fazer nenhuma dessas preces. Você não precisa rezar Pai Nosso, nem Ave Maria, nem Creio em Deus Padres, nem prece que você queira rezar, decorada. Você pode? Claro que pode, gente. Estou dizendo que não precisa. Por quê? Porque a prece é aquela que sai de dentro do coração, é aquela que a gente conversa. Estou conversando de uma forma natural. Vejo o que eu tenho que dizer e converso com vocês. Sai de uma forma amorosa, sai de uma forma natural, é honesta esta conversa. E na prece tem que haver honestidade. Não adianta ficar repetindo 35 mil vezes uma prece decorada, porque é a mesma coisa que está falando da boca para fora. Não passou pelo coração, não passou pela razão, não passou pelo sentimento. Mas muita gente diz assim, ai, mas eu não sei o que eu dizer numa prece. Como que eu faço para orar? Então, Kardec, na hora que compilou, que codificou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez um capítulo todo que está
fundamentado em toda a obra espírita, toda a codificação espírita. Então, o que ele faz? Ele vem lá por temas. Então, ele aqui tem lá no tema 5, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Aí vem a prece pelos doentes, daí vem a prece pelos obsidiados. Existe um prefácio. Neste prefácio, ele vai explicar o que é a obsessão, vai falar de uma forma mais concisa, mais resumida, o que eu tentei falar para vocês em 1 hora. Ele vai fazer tudo isso e aí vem a sugestão de prece. Só ler, talvez saia só da boca para fora, mas se você ler para você mesmo e entender o raciocínio e fizer o raciocínio pensando, sentindo, você está orando. E quando você está orando, você pode fazer 2 tipos de prece que ele sugere aqui. A prece para ser falada, pronunciada pela pessoa que está sendo obsidiada, e a prece que é para o espírito obsessor. Eu não vou ler as preces para vocês, primeiro porque é lição de casa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Procura lá no sumário que vocês vão encontrar. E também porque nós aqui faremos a prece de uma outra forma. Nesse momento nós vamos pedir também pelos obsidiados e pelos obsessores, mas nós vamos fazer uma prece de encerramento vibrando mais ainda. E nós vamos nos acomodando, nos ajeitando, deixando o nosso coração ainda mais aberto, imaginando sair de nós, neste momento, nesta noite, muita energia boa, muita convicção de fé, muita alegria, muito otimismo, muito amor e muita paz. E nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar por este planeta. Imaginando que toda essa luz envolve esse planetinha, tira todos esses miasmas, esses maus pensamentos, essa cor cinza astral, essa cor vermelha de ódio, essas coisas, esse clima depressivo, entristecido, amargurado, rancoroso, materialista, que muitos recantos possuem, e a gente vai imaginar uma terra azul de verdade, brilhando de verdade, abraçada e envolvida por milhares, por milhões de seres de luz, guiados e orientados por Jesus. E é neste planeta que agora brilha que nós vivemos. E nós vamos vibrar por toda a obra que Deus criou, fauna, flora, por cada ser que está aqui, por todos, e pelos homens, por toda a humanidade, pelos felizes e infelizes, pelos saudáveis e pelos doentes, pelos pobres e pelos ricos, pelos que mandam e os que são subordinados, que estão com dificuldades, estão com doenças mentais, espirituais, físicas, pelos que estão perdidos, pelos que, apesar de terem tudo, têm vontade de desistir, pelos que estão sofrendo e pelos que nem sabem que estão sofrendo. Nós vamos pedir por aqueles que neste instante, porque estes estão precisando, seja qual for a sua necessidade, que Deus possa atender nesse instante. Nós vamos pedir pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, vamos pedir por nós, pelo fortalecimento, pelo encorajamento, pela proteção, para que a gente seja luz não só agora, para que nós sejamos sempre servidores do Cristo e discípulos de Jesus aqui na Terra. Pela nossa água, que vai ser a família, para que haja nela toda a medicação necessária. E sim, nós agora, mais do que envolvidos pelos bons espíritos que nos protegem e amparam, vamos pedir por todos os obsidiados, por aqueles que por invigilância, por fraqueza, por despreparo, por falta de fé, fazem com que todas as suas fissuras
se mostrem e eles sejam perseguidos, coagidos, recebam sugestão e possam estar sendo motivados ao erro, ao engano, ao tropeço. Que Deus permita que os obsessores que estão nesse instante perseguindo tantos obsidiados possam ser levados, convidados e atraídos para ir a algum lugar onde possam ser orientados esses obsessores, para que eles possam dar uma chance aos obsidiados de mudar de pensamento, de conduta, de vibração. E nós vamos pedir pelos obsessores, sim, espíritos endurecidos, magoados, rancorosos, odientos, que sofrem, que lamuriam, que perseguem, que sentem inveja, que não querem o bem, que não querem o amor e que não querem a paz neste planeta e na vida de cada um. Que estes espíritos possam ver dentro da sua mente aquele momento de paz que um dia ele viveu, aquele momento de amor que um dia ele sentiu, que eles possam lembrar de alguém que eles nunca mais viram, porque o ódio os separou, e que eles possam chorar, mas o chorar de um chorar de alívio por não estarem desamparados, um chorar de por favor, Senhor, me ajude, e que eles possam aceitar esse auxílio, que eles possam aceitar essa luz e que eles possam começar a correr atrás do grande atraso que muitas vezes vivem, para que eles possam ficar aqui na Terra, porque esse planeta está se transformando num planeta de... Meus amigos, de todo o coração, a maioria de vocês ficou o tempo todo comigo, eu sei que falei bastante, mas é um tema que precisa ser pensado. A gente fica aqui pensando só em questões materiais e saúde física e esquece da espiritual, e a gente está precisando muito de saúde espiritual, nós estamos muito doentes. Então eu convido vocês a refletirem sobre o que a gente papeou hoje, tá? E que a gente fique em paz durante essa noite, tenha noites iluminadas daqui para frente. Que Deus abençoe, que Jesus proteja. Eu vou baixar esse vídeo, vou colocar no meu canal no YouTube, vou divulgar no meu perfil, vai ficar aqui na página do Centro Espírita Luz e Conforto. E se vocês quiserem pegar depois lá no meu perfil ou no meu canal, para divulgar para outras pessoas que eventualmente precisem, não tem Facebook, vai ficar disponível, tá bom? Deus abençoe. Jesus proteja todos. Boa noite e paz.